Olá, seja bem-vindo a mais um System Talk. Sou o Diego Rangel, diretor de comunicações do Inclusive, e vou ser o host aqui do podcast. Junto comigo na bancada temos o Bruno Soares. Olá, pessoal, tudo bom? Bruno Soares aqui, sou voluntário da diretoria de comunicações do Inclusive Brasil, e vamos para mais um System Talk que hoje promete. O nosso convidado hoje é um bacharel em Ciências de Controle e Automação pela Universidade Federal de Itajubá, mestre em Engenharia de Sistemas pela University of Southeastern, na Noruega, Master of Business Administration pela Cranfield University, no Reino Unido. Possui mais de 16 anos de experiência na área de óleo e gás, tendo ocupado funções em vários países como Brasil, Austrália, Noruega, Reino Unido, como gerente de produtos, engenheiro líder de projetos, engenharia de serviço e também como engenheiro de sistemas, é claro. Durante esse período, fez uso dos principais recursos e ferramentas da engenharia de sistemas para melhoria de processos e execução de desenvolvimento de produtos. Atualmente, ocupa os cargos de Vice President of Subsea Controls Products Globally e Vice President for Systems and Product Engineering para a Aker Solutions no Reino Unido. Com imenso prazer que recebemos hoje no System Talk, Antônio Almeida Souza. Seja bem-vindo, Antônio. Opa, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É muito bom poder falar um pouquinho sobre a aplicação de engenharia de sistema dentro da área de óleo e gás. E assim, você tem um currículo extenso, né, Antônio? Então, assim, para iniciar a nossa conversa, será que seria possível que você contasse para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória acadêmica e como que ela te levou para essa área de engenharia de sistemas? Bom, eu comecei numa área de controle e automação, né, onde entrando muito no detalhe, mas eu acho que ela gerou as foundations, né, a fundação para poder ampliar e trabalhar em outras indústrias, né? Então, eu acho que a área de automação é uma área que ela te habilita a você entender outras indústrias e poder contribuir. Bom, eu acabei trabalhando como engenheiro de serviços de controle na área de óleo e gás, né? Que é uma área que, no momento onde eu entrei, a parte de requisitos é uma coisa que era visível, porém eu não tinha ainda muita ciência das aplicações e o conhecimento a fundo da engenharia de sistemas. Isso foi uma coisa que foi acontecendo à medida que eu fui trabalhando, pegando experiências e tudo isso. Eu trabalhei bastante na área de serviço, que foi um contato com o cliente, resolvendo problemas complexos, né? E ao mesmo tempo mediador de stakeholders, né? Então, já no final, vamos dizer, da fase de execução do projeto e também no final do life cycle do produto, né? Então, trabalhando com manutenção e tudo isso. Depois trabalhei também, quando eu fui para a Austrália, trabalhei também como engenheiro de serviços, né? E também como engenheiro de sistemas. Lá eu comecei a explorar bastante engenharia de sistemas, né? E comecei a entender exatamente a aplicação da engenharia de sistemas, né? O que me interessou bastante, né? Então, quando eu assumia uma função já na Noruega, eu entrei como líder de projeto, e depois como engenheiro de sistemas, né? Engenheiro, ou como diriam, o engenheiro de sistemas, o System Responsible, né? Que é o responsável pela formação dos requisitos dentro daquele departamento. E lá foi muito interessante, porque lá você efetivamente começou a gerar os requisitos, gerar o gerenciamento de requisitos dos stakeholders, todo o processo de V-Model, e aí aplicando todos os fundamentos, né, da engenharia de sistema. E aquilo, para mim, foi que abriu as portas, né, do potencial de engenharia de sistema. E que eu decidi fazer um mestrado nessa área, né? Quando eu entrei em contato com engenharia de sistema, né, eu achei a aplicação disso muito interessante, né, que excedia óleo e gás, porém era possível você relacionar os fundamentos que veio de engenharia de software em todas as áreas, né? Então aquilo foi uma porta de entrada, né, aquele contato inicial, e aí eu evoluí nisso, e hoje eu digo que tudo que eu faço mesmo que não tenha trabalhado, não estou trabalhando na área técnica, como propriamente dito hoje, mas todo o envolvimento que eu tenho hoje, eu sempre volto nos fundamentos de engenharia de sistema,
resolver algum problema, para tentar atacar algum tipo de solução, que eu acho que e desenvolvimento de produto também, né? Você sempre volta no que é o problema que a gente tem que resolver. Então, isso esse foi meu contato com engenharia de sistema, e assim que começou o desenrolar. Então, na verdade, você seguiu um caminho até que é muito comum aqui para nós brasileiros, que é, primeiro, você teve o contato no trabalho, executando funções, e aí você percebeu a necessidade de buscar uma formação acadêmica que complementasse a sua formação original, né, que foi na área de automação e controle, para que você pudesse exercer melhor essas funções que estavam relacionadas são mais relacionadas com a engenharia de sistemas, né, que é como a questão de requisitos, lidar com stakeholders, né, seu bem entendido. Não, exatamente. E teve uma outra motivação para mim, que eu queria ampliar, vamos dizer, quando a engenharia de sistema, ela te habilita você a trabalhar, né, e em qualquer função, em qualquer área. Então, para mim, era uma oportunidade também de utilizar a engenharia de sistema como portas de entrada para outros tipos de indústrias também, já que eu comecei minha carreira na área de óleo e gás, que é uma área muito específica, mesmo vindo da área de controle e automação. A engenharia de sistema, né, ela permite você fazer esse link, né, em outras áreas, né? Você mencionou na nossa conversa, antes de a gente começar, a parte de defesa, que é uma área onde a engenharia de sistema é muito avançada, né? Então, hoje você vê que a engenharia de sistema está sendo utilizada em várias outras áreas. Então, para mim, ter essa oportunidade de não somente focar na área de óleo e gás, a engenharia de sistema foi, vamos dizer, uma ponte, né, para poder explorar outras oportunidades. Então, que foi uma das minhas motivações de poder fazer também a engenharia, o mestrado em engenharia de sistema. Pô, muito, muito interessante mesmo, Antônio. E você mencionou, né, sobre como as atividades que você já desempenhava, e foi uma coisa que até o Diego puxou, como isso, na verdade, já tinha uma relação com a engenharia de sistemas e como o mestrado que você fez contribuiu para essa formação. Então, assim, a gente sabe, né, a gente sabe que você tem uma grande experiência profissional, não só no Brasil, mas também no exterior. E aí eu queria saber se você poderia contar um pouquinho mais sobre essas funções e os cargos que você já assumiu. Sim, claro. Bom, como eu disse, né, no Brasil, eu trabalhei com a área de serviços, né, na época, vindo da função, trabalhando na função de engenheiro de serviços de controle, né, eu trabalhei bastante com clientes como Petrobras, como a Shell, e olhando equipamentos relacionados de controle submarinos, né, então são sistemas, né, que você tem que fazer a interface com a parte elétrica, a parte hidráulica, de produtos diferentes, né, e entendendo exatamente como o sistema funciona de uma maneira harmoniosa, né, quando você faz a conexão de todos esses produtos. Então, foi muito interessante isso, porque apesar que eu estava na função de engenharia de serviços no final, né, vamos dizer, do life cycle dentro da execução de um projeto, você conseguia entender, né, as limitações do produto e depois poder fazer esse feedback loop, né, de colocar as dificuldades, os desafios de volta no design. Então, você sempre tinha essa interação, né, de área de serviço com as áreas de desenvolvimento de projeto, de produto, né, para poder fazer de uma maneira melhor na próxima vez que você executar aquele mesmo projeto, ou projetos similares, né, ou produtos similares. Bom, esse foi basicamente quando eu estava, e gerenciamento de stakeholders também. Eu trabalhei dentro do escritório da Shell, no Rio, e que foi bem interessante também, né? Apesar que a minha função é técnica, mas ela ampliou em função de entender o que era as necessidades, né, do cliente em termos de achar solução e poder atacar aquele problema de maneira mais eficiente, estando próximo do cliente, né? Bom, depois eu segui para a Austrália também, fui lá para treinar o pessoal de sistema de controle, né, e pegar experiência em outras funções, em outras áreas, né? Foi um tempo muito interessante também. Lá onde eu comecei a entender um pouco mais, né,
das outras áreas de função que fazem parte do sistema, né, que nós entregamos, né, mas aí não somente focado na parte de sistema de controle. Aí fiquei também focado na parte de mechanical products, né, todo o portfólio que a gente instalava dentro no submarino, né, todos os equipamentos submarinos. Isso foi bem interessante também. E depois, na função de projeto, já na Noruega, né, lá eu fiquei responsável primeiro como o líder de projetos, né, dentro da área de Workover Control Systems, né. Então, lá executando também, e já tendo a experiência dos serviços, lá eu comecei a executar dentro da área de projeto, da execução, né, da concepção, né, do gerenciamento dos requisitos até a fase de entrega daquele projeto final. E fiz isso em vários projetos, né, clientes, e com vários clientes, né, clientes como a Chevron, clientes como a BP, clientes como a Equinor, né, que na época era Statoil, ConocoPhillips e outros, né. E depois eu comecei a trabalhar como o System Owner, né, que é o responsável dentro daquele departamento vamos dizer, pelo gerenciamento de tudo que sai dentro como projeto. Então, você é o dono dos produtos dentro daquele subsistema, em termos de requisitos, em termos de teste, em termos de como a execução tem que ser feita dentro dos projetos, né? Então, lá foi bem interessante, porque em desenvolvimento de produto, utilizou várias ferramentas dentro da área de engenharia de sistema, como storytelling, como sistema de arquitetura modular, né, que aí você fazendo todo o modelo da arquitetura de uma maneira bem visível, né, bem fácil das pessoas assimilarem, né, mas o foco era sempre entender o problema que a gente tinha que resolver. Então, claro que o que é mais importante, né, que dentro do negócio, né, é você atacar o problema da maneira correta e mais eficiente, porque a intenção é gerar lucro, né, como business, né, esse é o foco, né. Então, fazendo esse gerenciamento de requisitos e a validação desses requisitos de uma maneira eficiente, isso torna a execução do projeto uma coisa muito mais fácil, muito mais, mesmo que há várias variáveis, né, o gerenciamento dessas variáveis passa a ser mais possível, vamos dizer assim. Fácil eu não diria, mas mais possível, né? Dentro dessas ferramentas que você está citando, Antônio, vocês chegam também a utilizar alguma coisa relacionada a Model-Based? Sim. Bom, dentro nessa função, efetivamente, onde eu estava, na verdade, eu até usei gaming tools, na verdade, para fazer, que a gente tinha um sistema morfológico para fazer drag and drop dos objetos que a gente estava criando. Porém, ela só foi utilizada de uma maneira de comunicar a ideia, comunicar a intenção, utilizando o ConOps, né? Lá estavam fazendo o Concept of Operation dos vários, vamos dizer, fases, né, de instalação, de execução, para demonstrar que a arquitetura ela era funcional dentro daquelas aplicações, né? Então era uma aplicação, eram módulos, vamos dizer, produtos, né, que eles eram, quando você precisava daquelas funções, você chamava ele nas arquiteturas, né? Então você começou a criar aquelas boundaries, né? Ok, isso aqui são os inputs, as entradas que você precisa, e isso aqui são as saídas, aí a maneira como você constrói isso na arquitetura, de acordo com aquelas limitações, né? Bom, mas não utilizei nenhum tipo de ferramenta a não ser o RMS, né, que é o Requirement Management System, para fazer o gerenciamento dos requisitos. Era um negócio até um pouco rudimentar, né? A gente não utilizou nenhum CCML, nada nem tipo um Commons, nada disso. Entendi, então, mas o conceito para poder fazer a licitação, para poder pensar nos conceitos de ciclo de vida, todos estavam presentes, apesar das ferramentas, como você disse, poderem parecer rudimentares, mas o principal, que é o conceito, estava sempre presente. Claro, absolutamente.
E o que é interessante também no desenvolvimento do produto é a maneira como você captura, né, esse conhecimento que você gera quando você desenvolve o produto, a maneira de gerenciar esse conhecimento, né. Então, o ConOps é uma ferramenta muito interessante. Então, lá eu gerei, na verdade, um ConOps completo mesmo. E para facilitar essa comunicação. O objetivo era facilitar a comunicação, porém, também ela ajudou a criar o database do conhecimento que foi gerado dentro daqueles projetos, daqueles produtos que estavam gerando, que é para também, você, quando vai começar um produto novo, você não começar do zero, né? Você ter sempre aquele, o starting point, ele já foi esgotado, né? As ideias já foram testadas, os requisitos, eles de uma certa maneira, eles estão tem uma constraint, ele tem umas boundaries, porém sem limitar a criatividade do engenheiro de sistema dentro do projeto. Então, aí é aquele negócio, é achar o nível do nível correto da estandarização e, ao mesmo tempo, não limitar a criatividade do engenheiro de sistema trabalhando no projeto. E é interessante, né, que uma definição para mim, para a estandarização ser eficiente, né, eu chamava de o mínimo incremento. Nós temos que achar onde é o mínimo incremento dentro do projeto, dentro da execução do projeto para aquele produto, que aí faz sentido você estandarizar, né? E aí, porque aí não você achou o ponto de variação ótimo daquele produto, porém, você quer fazer isso de maneira eficiente, né? Você quer fazer isso, que o projeto seja executado de maneira eficiente. Então, você utiliza ok, isso aqui é onde a gente não pode, a gente limita, né? Que a variação é o máximo de variação que você consegue, e daqui para frente o projeto somente trabalha dentro, vamos dizer, daquele range, né, de variação que você colocou para aquele produto, e linka tudo e entrega a solução, vamos dizer assim. Então, Quase isso é como dentro da... quase como uma análise de sensibilidade, né, dentro Isso, do... exatamente. E isso e são várias ferramentas, né, que você acaba utilizando, né? Por exemplo, para seleção de produtos, né? Principalmente quando você queria selecionar produtos similares, né? Então você utiliza ferramentas simples, né, mas elas são muito eficazes, né? Pub Matrix, por exemplo, né, para fazer seleção, tirar É a uma análise de subjetividade. alternativas rápida, né? Exato. E tirar a subjetividade, né? Porque quando a gente está falando de engenharia, em alguns casos, tem muita paixão, tem muito, eu acho que essa solução é a melhor, né? Então, algumas ferramentas, né, quando você faz isso de uma maneira objetiva, né, ela facilita o poder de decisão, né? Então, ela facilita o processo de decisão para achar a solução mais adequada. Então, isso que eu acho muito bonito da engenharia de sistemas, né? Eu falo isso para o meu time, né? Eu sou um disco quebrado, né? Mas eu falo, tudo é um problema que nós temos que achar a solução. Tudo é um problema. Então, se a gente pensa assim, a gente, ok, vamos... O que é o problema que a gente tem que resolver? Separa tudo e vamos olhar nisso. O que são os requisitos? O que o cliente quer? O que são mais importantes? É sempre olhar nos actives e nos passive stakeholders, né? Que eles para eles que nós entregamos o sistema, né? E cabe a gente entregar isso da maneira mais eficiente possível e fazer dinheiro no processo. Até uma coisa pegando um gancho agora no que você falou por último, a engenharia de sistemas é algo realmente muito amplo, né? Então você consegue não só aplicar a diferentes tipos de negócios, mas a diferentes tipos de problemas e em escalas de problemas, como você falou. Tudo é um problema que a gente pode resolver, né? E eu acho que, pelo menos para mim, essa é uma das belezas da engenharia de sistemas, que é como mesmo para pequenos problemas, a gente pode aplicar os princípios e fundamentos da engenharia de sistemas para resolver aqueles problemas. Então, tudo a gente pode transformar em necessidades, requisitos e correndo o modelo V. Eu acho isso muito interessante. Foi uma das coisas que você falou que realmente me chamou a atenção. Não, absolutamente. Aí, o que você vê em relação às indústrias onde a engenharia de sistemas já é mais estabelecida, né, como vamos dizer, as empresas de software, as áreas de defesa, né, naval e agora também, como vocês mencionaram, a parte de automobilística, telecomunicações de maneira geral,
transporte também, mas a área de óleo e gás, eu acho que tem muito a desenvolver ainda para chegar no nível, vamos dizer, ideal, onde engenharia de sistema vai fazer a diferença. A gente já acho que Eu andou ia te muito. perguntar exatamente isso, Antônio. Eu ia entrar exatamente nesse tópico. Eu sou bacharel em engenharia naval, então minha primeira formação também foi nessa parte, né, de engenharia naval, e depois eu fui conhecer engenharia de sistemas. E aí eu queria até, era exatamente essa opinião que eu gostaria de ouvir, se hoje, que você enxerga que esse setor, o setor de óleo e gás, ele lida com produtos que têm um ciclo de vida extenso. Estamos falando de 30 a 40 anos, uma plataforma, um navio, um sistema submarino. Será que a gente agora esse setor vai começar a olhar com bons olhos, melhor para profissionais que têm essa formação de engenharia de sistemas? Eu acho que absolutamente. Então, quem conhece a engenharia de sistema e os benefícios que ela traz, né, quando você sistematiza os seus processos olhando para esses princípios, né, você executa o projeto de uma maneira mais eficiente. Não tem como. Eu vou te dar um exemplo, então, de graus de maturidades, né? Então, por exemplo, há projetos, há clientes, há empresas, né, onde a execução de engenharia de sistema ela é bem precária. E o que acontece nesses casos, né? Você começa com um requisito que talvez ele nem pode ser testado na fase onde você achou que deveria ser testado, e aí você carrega problemas para as próximas fases, onde fica muito mais caro testar. Assim, você bypassou uma coisa tão fundamental, né, que talvez é imperceptível na fase onde você está, e você começa a descobrir isso lá na frente. Aí o que acontece? Você causa exposição com o stakeholder, né, com o seu cliente, né, que aquilo já deveria ter sido acontecido, como você não testou no nível correto, na hora correta, então aquilo começa a aparecer lá no final, onde o nível de criticalidade, o nível dos subsistemas, o número de subsistemas são muito maiores, né? Portanto, ou seja, o impacto de uma parada na execução dos testes é um impacto muito maior se isso tivesse acontecido aqui. Então, por exemplo, isso é uma coisa tão fundamental, né, de colocar, de ter requisitos que eles não são testáveis ou eles não deveriam nem estar ali, né, e que aí gera custo, que essa é uma coisa que você vê em maturidades diferentes, em empresas diferentes, em companhias diferentes, né, em clientes diferentes, né. Também a mesma coisa, clientes também, eles chegam, não, mas não tem, algumas vezes, né, a gente trabalha com sistemas bem complexos de safety systems, né, que aí é Safety Integrity Level Performance, né, que são sistemas que têm que funcionar on demand, né, e tem nível de performance diferente para atacar vamos dizer, a probabilidade de falha, né, daquele equipamento. E às vezes o cliente, ele fala, não, coloca lá só o número e fala, não, você tem que entregar isso. Mas, não, peraí, pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho, né? E esse é o grau de maturidade que às vezes não é ideal para você começar o projeto. E o tempo é curto. Mas aí que eu acho que é interessante você combinar o nível de estandarização para efetivamente você quebrar esse problema que é difícil resolver do lado do cliente. Se você tem um sistema onde ele é vamos dizer, incremental, né, onde você consegue colocar dentro daquelas restrições que eu mencionei, né, no termo de produto, para atingir uma arquitetura, aí ajuda o cliente a tomar as decisões corretas. Cliente, isso daqui, vamos colocar esse equipamento, e isso vai gerar isso. Porém, você acaba tendo que fazer uma engenharia reversa para gerar os requisitos, acordar os requisitos e aí fazer a validação. Então, tem algumas, como eu disse, o grau de maturidade um pouco diferente, empresas diferentes, que eu espero que continue evoluindo. Por exemplo, a empresa onde eu trabalho hoje, ela tem a Aker Solutions, a Aker Solutions tem um sistema de uma arquitetura modular, né, uma modeling architecture, né, utilizando ferramentas Commons. A Commons, né, que é uma ferramentas da Siemens, né?
onde exatamente colocando lá o que a gente fazia em desenho, né, lá em AutoCAD, né, em termos de hydraulic systems, do overall system design, né, da arquitetura do sistema inteiro, né? Só que agora fazendo isso numa ferramenta de model-based design. Aí você coloca todos os requisitos naquele modelo e tudo é feito de uma maneira digital, né? Então, se você faz a mudança de um desses requisitos, automaticamente todos eles vão ser visualizados por toda a cadeia. Então, deixa o negócio muito mais eficiente. Aumenta a questão de rastreabilidade, né? Todo mundo tem acesso ao histórico, sabe o porquê de cada coisa. Exatamente. Então, lá, por exemplo, a gente trabalha com uma ferramenta que é o JAMA, né? Que é uma ferramenta de gerenciamento de requisitos, mais o Commons, que é uma ferramenta de arquitetura modular, né? E colocando as duas para trabalhar em conjunto. No futuro, espero que a gente vai conseguir também gerar até código de programação para automatizar, e ainda mais, utilizando as mesmas ferramentas, né? A gente não está lá ainda, mas estamos seguindo esse caminho. Que aí tudo é feito nessa fase inicial, cause and effect, fazendo aquele trabalho inicial para ter que os parâmetros estão definidos, muito bem definidos, e aí, quando você já segue no próximo passo, você gerando seu software para poder executar aquela arquitetura, né? Para fazer o gerenciamento dos dados daquela arquitetura, né? Porque, no final das contas, eu volto à minha fundação de automação. Tem um instrumento, tem um logic solver, né? Um PLC, um microcontrolador, e tem uma visualização, que é uma HMI, que é uma interface, né? Que é sempre isso, né? Só que aí, claro, a complexidade aí nós temos várias árvores de Natal, vários sensores, várias linhas de distribuição, vários tipos de comunicação também. Então, como eu disse, né, fazendo o gerenciamento desses requisitos para atender as normas, para atender os requisitos dos clientes são chave. E fazer isso de maneira modular, né, automatizada, esse é o caminho, com certeza. Excelente. Obrigado pela resposta tão completa. Acho que passa muito por isso, realmente, e essa era uma opinião que eu sempre tive, né? Depois que comecei a estudar engenharia de sistema, eu falei, nossa, isso se aplica muito essa parte, né, de sistemas marítimos, que vão enfrentar, primeiro, pelas características do ambiente operacional, que são tão... um ambiente inóspito, é um ambiente que você coloca o teu sistema onde tem tudo para dar errado, na verdade, né? Acho que só um grau, o único que fica acima disso é botar um sistema no espaço, que é ainda mais complicado, mas o ambiente marítimo e submarino é tão complicado quanto. A gente costuma falar, é uma piada, talvez não uma piada feliz, então, mas é uma piada que a gente faz internamente. A diferença do equipamento, claro, não estou exagerando, o foco é outro, né? O foco no equipamento submarino é limpeza e o foco do equipamento que vai para o espaço é peso, né? Mas a gente costuma falar, né, que as missões são diferentes, né? Mas a diferença entre o equipamento submarino, em termos de complexidade, e o que vai para o espaço, é que o submarino ele fica funcionando durante 25, 30 anos, né? Mas o nível de complexidade, de engenharia que vai em cima, ele é bem significativo, vamos dizer assim. Então, e hoje a gente está trabalhando com umas coisas bem interessantes, né? Que de drone autônomo submarino, né? Para fazer inspeção, para fazer atuação de válvula. Então, temos... se acaba fazendo conexão até com energias renováveis, né, a parte de energia eólica, para geração local de energia. Então, todas essas coisas interessantes que a gente passa a poder explorar, né? Você volta a dizer, qual que é o problema que nós temos que atacar? E você olha para todas as indústrias, ela te dá uma... essa percepção de fazer essa conexão com outras indústrias, né, para atender aquele problema, eu acho que ajuda muito ter as ferramentas de engenharia de sistema, com certeza. Então, a pergunta que me vem à cabeça agora, como engenheiro naval, é o seguinte: eu não sei, né,
se você chegou a trabalhar com desenvolvimento de plataformas em si, alguma coisa nesse sentido. Mas dentro tentando aplicar as metodologias de sistemas, qual seria o modelo de ciclo de vida que teria que ser adotado aí no projeto de uma plataforma, por exemplo, na sua opinião? O modelo em V ou a espiral de Evans? Então, essa é bem interessante. Na verdade, eu estava até pensando nisso na hora que a gente estava falando dos fundamentos. E são duas coisas que a gente tem que lembrar, né? Que são a natureza dos ciclos quando a gente tem um produto que é estabelecido e um produto que você está trabalhando na concepção inicial. Bom, o V-Model, dentro de um produto que ele não é conhecido, está gerando, né? Gerando a ideia, né? Ele não funciona, tem que ser o espiral. E aí fazendo interações, né? Você faz isso, volta no requisito, melhora o requisito, realiza o prototype, volta de novo. E a gente faz isso muito, isso, né? Então, a gente tem projetos de R&D, por exemplo, nós estamos desenvolvendo eletrônica submarina agora, né? Que é para controlar com capacidade de processamento muito grande e tudo isso. Só que são interações, né? A gente está fazendo qualificação e você faz alguns testes, erra, aí volta de novo para a mesa de desenho e tal, faz novamente, aí estabelece os requisitos. Ok, na hora que estabelecer os requisitos, aí você consegue voltar no V-Model, né? Voltar no standard, no modelo standard, né? De execução de um produto que é estabelecido. Se você tentar fazer... É como se ele fosse embutido, né, em um daqueles degraus do modelo em V. Estou naquela parte da concepção, eu faço espiral incremental, depois eu retorno para continuar. Exatamente. E a mesma coisa também, desenvolvimento de software. Os sprints do Agile, né, também é uma coisa que é a mesma coisa. Quando você está desenvolvendo um software que ele não é, vamos dizer, ele não é um pacote, né, que está estabelecido, né, que você está criando, né, hard coding, né, do start, então você tem que ter um outro modelo. Então, o que a gente tem de fazer num projeto, né, são duas coisas que você pode fazer. Tentar fazer isso de fora do projeto. Se você conhece os requisitos, né, e consegue influenciar a decisão do cliente, né, do stakeholders, né, que você já conhece, então, bastante, né, as limitações, né, do produto final, então você consegue fazer isso de fora do projeto, e aí o projeto vai entregar um produto estabelecido. Tem vezes que às vezes você não consegue fazer isso, você tem que fazer isso no meio do projeto. Então, o que você tem que fazer se você tentar rodar um produto de desenvolvimento do modelo V-Model, você esquece, você vai falhar, você não vai entregar. E isso acontece muito. Então, é aí que essa metodologia, ela fala, peraí, pessoal, não, isso aqui tem que separar, Ele vai botar a culpa no engenheiro de sistema, né? O cara vai botar a culpa, esse engenheiro de sistema estão em graus de maturidade completamente distintas, né? Então, se você tentar seguir um modelo linear, né, e sem voltar a essas interações, você vai entregar um produto, você pode até entregar o produto no final, vai entregar um produto errado, ou um produto que não tem as qualidades, as características necessárias, né? Então essa interação, né, do modelo espiral, ela é necessária para você conhecer melhor o produto, né, estabelecer melhor os requisitos, né, e gerar um produto que atende o objetivo inicial, né? Agora, se você faz isso, você está limitado, e aí limitado a seguir aquele modelo, mas aquele modelo vai gerar um produto errado, né? Então, o V-Model, nesse caso, ele não funciona. Então, essa é a experiência que eu tenho na parte de R&D, né? O difícil é combinar, né? Combinar 2, 3 R&Ds e no modelo de execução que tem o end date, né? Então, um pouquinho mais complicado. Aí complica, né? Aí que complica. Mas é possível, a gente faz isso também. Só que você tem que tentar gerenciar um pouco mais as incertezas, né? Mas o modelo espiral, você o ideal é tentar não ter mais de 1 ou 2 dentro do projeto, né? A não ser que você tenha o tempo hábil para, né, e trabalhando com os riscos, né? Também é bastante gerenciamento de risco, né? Risk reward, né? Então, você também não pode perder o projeto, ou
em função de, talvez, de um produto dentro do sistema inteiro, né? Dentro de um subsistema, talvez um produto que não existia, né? Dentro das características que apareceu, né? Dentro dos requisitos do cliente. Então, você quer entregar o produto, o ideal é que é feito de fora do projeto, né? Então, que você tem um grau de estandarização grande, né? Para entregar eficiente, fazer de uma maneira cost-effective, né? E gerar lucro, né? Então você tem que tentar fazer isso de uma maneira curta, e cada vez é mais curto, né? Então cada vez você está mais limitado em produtos, né, de estandarização, é mais drag and drop, mas sempre você tem algum desenvolvimento. E às vezes desenvolvimento, por exemplo, nós temos um desenvolvimento de um projeto que está andando já há 4 anos, já, né? Então por isso que o requisito, as pessoas até mudaram, né? Os product managers tiveram algumas rotações. Então, por ter o registro dos requisitos, o registro do aprendizado, né? É muito importante para você continuar, né? Continuar a trajetória e continuar entregando. Ou principalmente, imagino, num projeto tão longo, né, de 4 anos, por exemplo, né? Porque, ainda mais quando você tem essa rotação de pessoas, se você não tomar cuidado, né, não gerenciar esses requisitos, é muito fácil que eles simplesmente sejam deixados de lado, né? Porque vai mudando as pessoas, e aí é comum que cada pessoa que entre tenha uma mentalidade ligeiramente diferente, aí de repente o projeto já começa a desviar o caminho e acaba deixando os requisitos um pouco de lado. Não, e às É vezes, né? importante E às manter vezes perto, você né? está, por exemplo, o projeto começou há 4 anos, né? Começou, é claro que a fase de conceito talvez até começou há 6 anos. Então, quando você selecionou os produtos, né, Bill of Material de 6 anos atrás, principalmente equipamento de controle, né, que é microprocessador, né, aquele equipamento já está obsoleto aqui na hora que você começa a realizar o produto. Então, por isso você tem que voltar nos requisitos. Opa, olha aqui. Faz sentido, faz sentido. Verdade. Bom, maravilha, Antônio. Mudando um pouco de assunto, nós vimos aqui que você tem um hobby na área de automobilismo, né? Então, você poderia, então, nos contar um pouco sobre essa atividade, se ela tem alguma interação com a sua formação em engenharia de sistemas? Na verdade, eu não sei se tem uma conexão muito forte. O ponto que eu acho que é interessante, né? Eu tento sempre voltar em termos de buscar conhecimento, buscar outras experiências, né? Então, isso eu acho que essa é parte da minha natureza, né? Mas o que é interessante na hora que eu olho o processo, né, que eu comecei a competir, né, há 2 anos atrás, né, e o ano passado mesmo que eu comecei a competir, eu faço uma competição uma categoria da BMW, a Série 1, que é corrida de 90 minutos. Então, assim, é um tempo bastante. E tem competidores profissionais, né? Tem pessoal tem pessoal da F1, da Fórmula 1, que competiu em Fórmula 1 na década de 90. Tem pessoal de touring, né? Que competem hoje, né? Que vivem disso. Então, são pessoas extremamente competentes, né? Mas é competição de clube, né? Que é uma competição budget, né? Que a gente chama de budget racing, né? Que é amadora, né, que só vai para se divertir, né? Mas eu tento levar um pouco a sério, né? Então, por exemplo, eu vejo aqui que são os pontos, né, as variáveis que eu posso controlar que vai melhorar a minha performance. Aí eu volto sempre para quebrar o problema em chunks, né? Quebrar o problema em problemas menores e tentar resolver. Primeiro foi o peso. Eu até comecei o peso do carro. Aonde eu posso contribuir? Vou contribuir no meu peso. Eu perdi, acho que uns 8 quilos tentando. Isso é uma luta ainda, né? Tentando perder peso para poder Tem ganhar. pesagem, igual MMA. Exato. Mas é exatamente isso. E mudar o peso de lugar, né? Para melhorar a direção, né? Melhorar o controle do carro, né? E também olhar os dados, né? Você tem telemetria no carro, né? Então você consegue ver o peso do freio, né? A pressão que você aplica no freio, a pressão que você aplica no acelerador, o ângulo de direção, né? E quando você começa a olhar esses dados, né? Você começa a mudar onde você freia, onde você começa a acelerar, e tudo isso. Então, eu diria que, para mim, o que eu aplico isso em termos de engenharia de sistema é quebrar o problema em problemas menores e analisar.
Eu confesso que me deu um resultado muito interessante. Eu já tive 2 pódios no primeiro ano, inclusive. Muito bom, muito bom. Excelente aí, ó. Excelente. Ou seja, você, de certa forma, tá, né, quando você fala de quebrar o problema em problemas menores, é um pouco do pensamento sistêmico, né? Você estava falando aí da questão do peso, ok, o que eu posso controlar aqui, enfim, é entender o sistema como um todo, mas entender também as Até particularidades dele, né? se entendendo como parte do sistema, né? Exatamente. Mas exatamente, exatamente. Mas o que é interessante também é até a mesma maneira como você faz diagnóstico do problema do carro, né? Eu não sou mecânico, mas às vezes eu faço uns inputs para o pessoal do mecânico, falo, peraí, ok, o problema tá aqui, então vamos lá, onde pode ser? Você precisa pensar rápido quando você, principalmente entre qualify e a corrida, a gente tem pouco tempo para resolver algum problema que tem no carro. Então, às vezes você fazer esse, ok, vamos olhar o que está acontecendo, o que são os dados que a gente tem, e vamos analisar isso, né? E você começa a ter um resultado, peraí, o problema está aqui no carro, então vamos olhar aqui. Às vezes eu tenho algumas disputas, falo, não é aqui. Vamos olhar de novo, vamos pensar um pouquinho, vamos voltar aqui. É que nesse momento você está sentado, você está com o chapéu do usuário. Isso. Mas tu também Exato. tem o chapéu do gerente, chapéu do líder técnico. E para você ver como que esse exemplo que você está nos dando, que é uma aplicação da engenharia de sistemas no esporte, é importante para o pessoal que vai, né, fazer a manutenção, vai fazer as correções que precisam no carro, como, né, essa interação entre o operador, né, e a equipe de manutenção, ela também é necessária. Isso é um bom exemplo. É um ótimo exemplo. Além disso, também tem uma questão que me chamou a atenção. Quando você falou assim, eu não sou mecânico, mas eu tenho uma noção aqui, não, beleza, aqui é o problema, então vamos... o engenheiro de sistemas ele não precisa ser um especialista em todas as partes, né, do sistema, né? Mas a partir do momento que você consegue até conduzir a própria equipe a fazer uma avaliação sobre uma determinada parte, porque você, do seu ponto de vista, você entende que talvez o problema esteja ali. Eu acho que isso também é uma forma bem interessante de conduzir a equipe, que puxa um pouco também para o lado da engenharia de sistemas, do meu ponto de vista. Não, exatamente. É o que vocês disseram, né? É o user experience, né? Talvez o ponto de vista do usuário, né? A experiência que o usuário, ela faz parte do feedback, né? Ela faz parte do feedback loop. Então, às vezes, o cara que está dirigindo, né? Ele tem um feedback diferente da pessoa que não está dirigindo e está escutando somente o que está acontecendo com o motor, né? Aí não você precisa ter essa interação para corrigir algum tipo de problema. Mas é o que eu digo, né? Quebrar o problema em vários problemas menores sempre ajuda. Então, Antônio, até puxando de novo essa questão que você tinha falado para a gente sobre o seu hobby com o automobilismo, eu lembrei que, enfim, eu sou engenheiro mecânico, né, originalmente, me formei na UFRJ, e ao longo da minha graduação eu participei da equipe a equipe Ícaros de Fórmula SAI. Inclusive, um abraço aí para o pessoal da equipe Ícaros, que eu vou compartilhar esse podcast para o pessoal ouvir. E aí, o que me deu vontade aqui de falar um pouco, é porque, agora que você contou isso, eu lembrei que depois que eu estudei engenharia de sistemas, agora que eu tenho esse background de engenharia de sistemas, eu tenho vira e mexe, bate uma vontade de aparecer do nada lá na UFRJ e falar assim, galera, então, eu tenho aqui... eu acho que eu tenho aqui um tesouro, galera. Vamos tentar aqui aplicar essa metodologia, porque tem tudo para dar certo. E, enfim, eu já conversei algumas vezes com o pessoal sobre engenharia de sistemas e o pessoal ficou super interessado. E realmente me bate muito essa vontade de aparecer lá e falar assim, galera, olha esse manual aqui do Encose, dá uma estudada, vamos trocar uma ideia, porque eu acho que tem como a gente fazer isso aqui de uma forma mais eficiente. É espetacular, é isso mesmo. Eu costumo falar isso com o meu time, pelo menos os fundamentos de engenharia de sistema, para mim, é uma obrigação de todo engenheiro ter esse conhecimento, porque abre tanto a mente, né? Abre tanto a mente. E com certeza, eu entendo exatamente o que você está falando. É o sonho, né? Eu acho que o grau vai ser quando chegarmos no ponto que a engenharia de sistemas vai ser aquele ciclo básico de engenharia, vai ter fundamentos da engenharia de sistemas em tudo. Com certeza. Inclusive, isso já me passou
isso me passou pela cabeça essa semana, na semana que a gente está gravando aqui o podcast, porque bateu uma vontade realmente de entrar em contato, até me veio à cabeça um dos professores do Departamento de Engenharia Mecânica do UFRJ, de tentar conversar e tentar dar essa ideia de, sei lá, plantar a sementinha, né? Para, de repente, colocar ali a engenharia de sistemas como uma cadeira na faculdade, enfim. Eu acho que seria muito proveitoso. E, Antônio, justamente pegando esse gancho, eu acho que seria muito interessante que o pessoal, né, que está se formando em engenharia também tivesse essa visão, porque é muito disruptivo para a gente que se formou em engenharia, né? Eu digo para mim, com certeza, né? Como engenheiro mecânico, a gente acaba sempre focando em resolver determinados tipos de problema, e quando a gente vê uma metodologia que trata do sistema de uma forma mais ampla, realmente abre muito a cabeça. Então, acho que seria Ah, bem interessante. e o que você disse é tão importante, porque tudo que a gente faz dentro da engenharia, né, ela começa nos requisitos, ela vai pela validação, ela entrega o produto de acordo com aquilo que foi acordado. Então, o ciclo é o mesmo. Se a gente não entende esse ciclo, a gente não está entregando da maneira mais eficiente. Deveria ser ferramentas básicas, né, dentro do curso de engenharia. Eu não tenho dúvida se isso acontecer, nós vamos estar entregando profissionais muito mais capacitados no mercado de trabalho. E isso é tão importante. Então, assim, eu acho que é uma boa ideia tentar fazer essa conexão, né, para começar a colocar, né, esses módulos fundamentais, né, da engenharia de sistema em todas as engenharias. Isso seria muito bom. Muito bom, muito bom. E é justamente o que você costuma, você falou, né? Costuma ressaltar bastante com a sua equipe. E aí, até voltando para essa parte da sua equipe, eu queria perguntar assim, quais seriam as principais habilidades, né? Os soft skills que você considera importante para um profissional de engenharia de sistemas. Eu não sei se na sua equipe trabalham apenas em engenharia de sistemas ou se o pessoal também tem formação em engenharia de sistemas. Mas, enfim, olhando somente para a engenharia de sistemas, quais seriam as habilidades que você entende assim como sendo principais para esse profissional? Então, o meu time inteiro, né, ele é espalhado, né, então tem gente na Noruega, tem gente no Reino Unido, tem gente no Brasil, né, no Reino Unido, tanto na Inglaterra quanto na Escócia, e multidisciplinar. Você tem engenheiro mecânico, engenheiro de software, engenheiro de cybersecurity, tem engenheiro eletrônico, engenheiro de embedded software, embedded electronics, tudo. E como eu disse, né, cada parte tem o seu escopo, né, então fazendo em níveis diferentes, né. Você tem o cara que está trabalhando ali na placa elétrica ali, no circuito elétrico, e o cara que está trabalhando na conexão desses equipamentos, né, num subsistema, e o outro que vai colocar aquele subsistema num sistema maior, tudo isso. Mas o ponto que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, esse gerenciamento de conflito, gerenciamento de requisitos, eu não diria conflito, mas são os requisitos, né, expectativa, de entender o que o cliente está querendo e traduzir isso de uma maneira que é testável, né, que é factível, que é mensurável. Isso é uma coisa muito interessante. É uma habilidade que eu acho que é muito importante para o engenheiro de sistema ter. Agora, a engenharia de sistema, como ela é tão ampla, não significa que a pessoa começou numa área bem específica, ela não pode avançar para a engenharia de sistema. Muito pelo contrário, às vezes você quer ter essa pessoa que ele tem uma experiência numa dimensão diferente para trazer aquelas dificuldades, trazer aqueles problemas, né, trazer a visão dele para uma outra dimensão. Isso ajuda demais, né? Então, eu gosto de usar o exemplo que eu trabalhei quando eu trabalhava com serviço, né? E hoje eu trabalho mais talvez mais across hoje, né? Então, todo o life cycle, né? Dentro do projeto, dentro da parte de desenvolvimento do produto, até a parte de comissionamento e decomissionamento, né? Então, hoje está todo no life cycle completo do produto. Porém você aquela experiência de serviço, né? Então, hoje eu falo para o pessoal, poxa, é muito interessante, né? Quando você está desenvolvendo um carro, você saber dirigir o carro, né? E aí, se você não sabe dirigir o carro e quer desenvolver o carro, você não vai, a experiência do usuário não é a mesma.
Então, por isso que eu acho interessante, então, as pessoas que começaram talvez não no nível mais geral, mas no nível mais granular, né, mais da especialidade, eu acho que eles é tão fácil de migrar para a engenharia de sistema, como uma pessoa que somente entrou na engenharia de sistema. Eu acho até melhor a pessoa ter um pouquinho de experiência, uma bagagem um pouquinho mais técnica, né, vamos dizer, mais conceitual do escopo, né, e para migrar como engenheiro de sistema, ele acaba agregando mais valor. Você acha que seria o ideal seria realmente o profissional, aquele que é chamado, né, profissional em T, ter um nível de especialização profundo em alguma área já de conhecimento dentro de uma disciplina de engenharia, e aí sim depois ele amplia isso para visando, né, ser um melhor engenheiro de sistemas? Eu acho que sim, porque senão, eu volto a dizer, né? E aí você pode falar, poxa, mas não significa que a pessoa ela pode começar numa área mais geral e depois se aprofundar, também pode. Porém, eu acho assim que o benefício é maior, ela assimila melhor quando ela entende um produto num nível de expertise maior, né? Então, olha, eu quis, mas não significa, né, que, claro, quando a pessoa trabalha em engenharia de sistema, ela vai trabalhar com outros subsistemas, né, com outras funções. Mas você ter uma função onde você se desempenha, ela ajuda você a refletir um pouco mais, né, sobre aqueles requisitos. Apesar que é muito importante quando você está trabalhando em engenharia de sistema, de não vamos dizer, você tem que influenciar o outcome, mas também não, o engenheiro de sistema ele não é o cara que está necessariamente lá desenvolvendo o produto, ele mesmo mais, né? Ele está dando os requisitos, ele está gerenciando aqueles requisitos, administrando, vamos dizer, as expectativas, né? Mas não necessariamente a pessoa que está desenvolvendo. Mas é muito importante, eu acho, ele saber como pelo menos ter a noção como deve ser feito. Ele normalmente, quando você tem engenheiros de sistemas que têm conhecimento mais aprofundado numa área, eles tendem a ser mais completos. Essa é a minha experiência. Que tive na indústria. Não sei como são as outras indústrias. Pelo menos na indústria, eu vejo que é mais produtivo. Em função das normas, né? O cara que ele vai ter mais intimidade com as normas, tudo isso. Então... Não, perfeito, entendi. Bom, então, assim, já acho que tudo que você passou são excelentes dicas, excelentes comentários, é uma experiência muito interessante que você vem trazendo para a gente, para a nossa audiência, mas nós sabemos aqui, pelas nossas estatísticas, que muita da nossa audiência são jovens engenheiros que estão se formando agora. Tem algum conselho que você poderia passar para quem está hoje ingressando no mercado de trabalho? Qual é a postura? Como esses conceitos da engenharia de sistemas podem ajudar numa proposição para uma vaga de trabalho, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a curiosidade ela é chave, né? Então, esse é um outro ponto da engenharia de sistema, né? De você não se limitar a somente uma solução, né? Eu tenho uma chefe minha que ela costuma falar, there's many ways of skinning the cat. Então, assim, você não ficar focado na solução, mas fica focado no problema. Sempre é isso. Em vez de gaste mais tempo pensando no problema do que pensando na solução. Se você faz isso, você vai ser vai ter muito mais sucesso na sua carreira, ter muito mais sucesso nos problemas que você encontra. A gente às vezes, principalmente quando você está começando a trabalhar numa área técnica, né? É muito fácil as pessoas, eu sei o que é o problema, eu vou direto, vou fazer. Pô, para e pensa um pouco. Normalmente você não fez a melhor solução fazendo dessa maneira. Então, assim, e ter a curiosidade de aprender, ter a curiosidade de administrar, aprender a lidar com interfaces diferentes, né? Porque o gerenciamento de stakeholders, ele é fundamental para você ter sucesso. Então, esse relacionamento interpessoal, ele é muito importante desenvolver isso para ter sucesso na área em qualquer área, mas principalmente na área de engenharia de sistema, que esse é o ponto-chave, né? Assim como a gente fez com o Ricardo no nosso último Systems Talk, eu queria pedir aqui uma indicação de algum livro, na verdade não para mim, mas para mim também, mas para a nossa audiência,
de algum livro que não necessariamente voltado para engenharia de sistemas, mas pode ser também voltado para engenharia de sistemas, mas, enfim, algum livro que tenha te marcado de alguma forma. Tem, na verdade, interessante você falar, mas que é mais de metodologias de reliability, né? Que livros que eu acho que são bem interessantes, né, nisso, mas a parte de o Taguchi, agora eu não me recordo o nome do livro, eu lembro da metodologia, mas eu não me recordo o nome do livro. Taguchi, na verdade chama Taguchi Method, na verdade. Demos sorte. Que é o Primal Taguchi Method. Esse é muito bacana, mas para entender essa parte de repetição, para entender a parte de modelagem, a parte de entender quantificação também de incertezas, acho que é bem interessante quando você está trabalhando com dados, né, para analisar learning curve, vamos dizer assim, né? E quando a gente desenvolve o mesmo produto sempre, o que é muito interessante, a gente é o que você faz com essa informação, né? O que você está aprendendo, né? E trabalhar nisso, esse livro, pelo menos, é bem interessante, a metodologia dentro desse âmbito de engenharia de sistema, eu acho que ele é bem interessante. Eu posso colocar um outro livro também que eu estou lendo de estratégia, também, que é bem interessante também, mas, na verdade ele é sobre times, né? E sobre estratégia de maneira geral, né? Que eu acho que é bem bacana, né? O livro chama Total Competition, que é do Ross Brown, que foi um ele era na parte da Fórmula 1, né? Então era sempre interessante, são coisas já em domínios diferentes, mas porém tem bastante similaridade no que a gente faz dia a dia, né? De olhar para estratégia, olhar para performance, olhar para continuous improvement mindset, né? Que eu acho que é um outro ponto importante, né? Ter essa visão de continuar sempre melhorando, né? Continuar sempre tendo curiosidade de aprender. Com certeza. Curiosidade e vontade de aprender são características inatas de quem quer se aventurar tem que ser características inatas de quem quer se aventurar pela engenharia de sistemas. Então, gostaria já de a gente caminhando aqui para o nosso encerramento. Acho que um bate-papo excelente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço mais uma vez em nome do Include Brasil. Foi com certeza aqui engrandecedor para a nossa audiência. Vamos colocar, né, aqui as indicações que o Antônio deu dos livros. E caso vocês queiram, né, ter saber mais notícias sobre o nosso podcast, acompanhar, nós estamos sempre divulgando aqui dicas culturais. Acompanhe a gente nas redes sociais. Nós temos nossa página no LinkedIn, página no Facebook, Instagram e também nosso canal no YouTube. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram e agradeço mais uma vez, Antônio, pela disponibilidade e por essa aula de hoje. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.